3 do PET 4 já. Essa matéria é continuidade da semana passada. E eu trouxe, do mesmo jeito que eu falei semana passada, eu vou falar, né, que eu trago as informações do PET, eu tento não fugir muito, porque o PET é que está sendo usado como material para as aulas, e depois vocês vão ter que fazer, no retorno da aula presencial, que eu não sei quando, vocês vão fazer um diagnóstico. Então, o tema da semana é análise de DNA, tá? E aí eu trouxe algumas informações do texto lá do PET, que eu julgo ser mais importante, mas vocês têm que ler o material todo, tá? Que o que eu vou explicar aqui está escrito lá também. Então, o DNA, ele é um ácido nucleico. Ele é um dos ácidos nucleicos. Qual que é o outro ácido nucleico que a gente vai ter na natureza? O RNA. Então, existe uma diferença entre DNA e RNA. No nosso organismo, o DNA ele vai ser o material genético. E o RNA ele vai ser, ele vai decodificar, vai retirar as informações do DNA para produzir proteína. De uma forma bem simples, é isso que acontece. Então, o DNA, ele é uma fita dupla, ou seja, ele é formado por duas fitas que se complementam. Essas fitas, elas são formadas por bases nitrogenadas. Então, aqui até trouxe uma imagem do DNA, né? Então, são duas fitas que estão ligadas entre si através de pontes de hidrogênio. Então, aqui nós temos, de um lado, uma base nitrogenada aqui, outra base nitrogenada, que tem afinidade química. Então, por isso que elas se ligam, né? E aí, a sequência dessas bases nitrogenadas é que vai determinar qual proteína vai ser produzida, né? E aí, esse DNA, ele está lá no núcleo das células eucariontes. Então, o significado de célula eucarionte é a célula que tem um envoltório nuclear que concentra no núcleo o DNA. Em células procariontes, esse material genético, o DNA, ele vai estar no citoplasma. Ele não tem um envoltório que vai limitar, que vai concentrar o material genético no núcleo. Então, por exemplo, nas bactérias, esse material genético ele está espalhado no citoplasma, mas mesmo assim ele está presente, né? Então, a sigla DNA, ela significa ácido desoxirribonucleico. Então, quimicamente é um ácido composto por um açúcar, que é uma pentose, né? Do tipo desoxirribose. Por isso, este nome, tá? Há partes do DNA que são muito variáveis, de modo que cada indivíduo tem pedaços únicos, presentes apenas nele, né? Exceto nos gêmeos univitelinos, que a gente vai ter esse compartilhamento de material genético. Então, o que vai diferenciar uma pessoa da outra? O que vai diferenciar a gente dos outros animais, das plantas? É a sequência dessas bases nitrogenadas. Então, no DNA, nós temos só 4 bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina e guanina. Elas estão aqui, ó, apresentadas aqui. Então, a gente só tem 4 bases nitrogenadas, mas temos uma variedade enorme de seres vivos. Então, por que isso? A sequência dessas bases, a ordem com que elas aparecem, na hora da leitura lá do RNA, que vai identificar qual aminoácido para produzir uma determinada proteína, a sequência vai influenciar. Então, quando a gente imagina no DNA, ele é uma molécula grande que tem ação, porque é no DNA que tem a informação de tudo que o nosso organismo vai produzir, né? Então, esse DNA, ele é decodificado em partes. Então, que são os genes, né? Essas partes, elas são conhecidas como os genes. Então, esses genes, eles vão ser decodificados e vão expressar um
informação para a produção de um certo tipo de proteína. Então, a sequência dessas bases vai ser diferente de um indivíduo para o outro, e aí vai produzir proteínas diferentes, tá? E aqui está falando, assim, exceto nos gêmeos univitelinos. Então, são aqueles gêmeos idênticos. Por que exceto neles? Porque eles vêm de um ovócito e um espermatozoide, que fecundou, e na hora da formação do embrião, tem a divisão em dois, como se fossem dois bolinhos de célula, e cada um deles vai formar um indivíduo, tá? Então, a herança genética é a mesma nos gêmeos univitelinos, que nos demais vai ser totalmente diferente, tá? Alguns genes vão ser semelhantes, por isso que a gente consegue, por exemplo, fazer um teste de paternidade, porque a gente consegue perceber alguns pontos que são semelhantes por exemplo, entre meu pai, minha mãe e eu, né? Porque eu vim da carga, eu vim da fecundação do ovócito e do espermatozoide, então eu sou a junção de parte do material genético de cada um deles. Então eu vou ter informações parecidas, mas não é idêntico, tá? Com isso, é possível utilizar essas partes para identificar pessoas, de modo a estabelecer paternidade e confirmar que uma pessoa participou de um crime, por exemplo. Então, a partir da comparação de trechos de DNA, é possível identificar a ação de uma pessoa num crime, né? Se ela tiver deixado algum material que dá para fazer essa análise, ou então, no teste de paternidade, a gente observa a utilização dessa análise de DNA. Esse vídeo, ele foi sugestão que está lá no PET. Aí eu estou trazendo ele agora, porque melhor do que eu explicar é vocês verem acontecendo. Então, como que a gente faz esse teste de paternidade, por exemplo? Como que a gente faz essa comparação do material genético materno, paterno e do filho, tá? Então, existe um exame que é a eletroforese, onde é colhido o material genético, né, das pessoas envolvidas, e é utilizado um aparelho que você consegue fazer a separação de bandas de DNA, como se fossem trechos do DNA, e aí você consegue comparar os resultados e perceber se tem semelhança ou não. Então, eu vou passar esse vídeo para vocês, que eu acho mais esclarecedor. O link dele está lá no PET. Digamos que temos aqui alguns frascos, cujas soluções contêm fragmentos de DNA. Temos a curiosidade de saber o que acontece no primeiro frasco. O quão longos são os fragmentos, quantos pares de base eles apresentam. Você pode se perguntar, por que não tirá-los e contá-los? Exceto pelo fato de que eles são de dimensões incrivelmente pequenas e de difícil interação, mesmo um fragmento bastante grande, na ordem de 5.000 pares de base, terá aproximadamente 1 a 2 micrômetros de comprimento, se o esticássemos. Temos essa dificuldade toda, mesmo se ignorarmos o quão fino é o diâmetro real, apenas considerando seu comprimento, ou seja, 1 a 2 micrômetros. Isso é muito pequeno, é 1 a 2 milionésimos de um milímetro. Então, esticar o fragmento, isto é, tentar manipulá-lo fisicamente com nossas mãos ou com ferramentas grosseiras, é uma estratégia que não vai nos ajudar de forma alguma. Então, como vamos fazer isso? A técnica que vamos usar, chamada eletroforese em gel, pode ser utilizada para descobrirmos o tamanho tanto de cadeias de DNA quanto de RNA, de proteínas, enfim, de qualquer uma dessas macromoléculas. Ela recebe esse nome pois envolve o transporte gerado por cargas elétricas, que ocorre em um gel. Daí o nome eletroforese em gel. O equipamento envolvido na eletroforese em gel está representado aqui. Temos em seu interior o gel embebido por uma solução tampão. O gel mais comumente utilizado é o polissacarídeo gelatinoso chamado agarose, extraído de algas marinhas. Então, vou recolher um pouco da amostra número 1 e colocar aqui, nessa parte do gel. Vou fazer o mesmo com a amostra número 2, colocar aqui ao lado, também no gel,
E por fim, fazer o mesmo com a amostra número 3, inserindo ao lado das demais também no gel. E tudo isso está banhado da solução tampão, que é apenas água com um pouco de sal, na qual o pH será mantido dentro de uma faixa de variação aceitável e não irá interferir no DNA. O que poderia acontecer caso a solução ficasse muito ácida ou muito básica? Agora, vamos aplicar uma voltagem nessa solução contendo gel, de modo que a porção onde inserimos o DNA será o polo negativo e a extremidade oposta será o polo positivo. Você se lembra que, como visto em aulas anteriores, o DNA, quando em pH fisiológico, apresenta carga negativa devido à presença de grupos fosfatos em sua cadeia principal. O que fazemos com a solução tampão é garantir que o pH fique dentro da faixa fisiológica, garantindo consequentemente que o DNA terá carga negativa. Assim, quando aplicamos uma voltagem ao sistema, o DNA irá migrar do polo negativo ao polo positivo. Vamos pensar sobre o que vai acontecer então. Lembre-se que a voltagem vai estabelecer uma força elétrica em corpos dotados de carga, conduzindo-os à região de menor potencial. Mas, no caso aqui em questão, o DNA é dotado também de massa, estabelecendo uma força gravitacional ao centro da Terra e não ao polo positivo do gel. Uma vez que a relação de carga por massa é a mesma, quanto menor o fragmento de DNA, menor sua força gravitacional impedindo seu movimento e, então, mais longe o fragmento irá migrar no gel da eletroforese, devido às forças elétricas. Isso tudo faz ainda mais sentido se lembrarmos que o gel de agarose é um polissacarídeo que, em termos moleculares, é uma espécie de malha ou rede que tende a barrar o avanço das moléculas. Ou seja, quanto menor a molécula, mais ela consegue atravessar as lacunas de rede de polissacarídeos da agarose. As pessoas ainda estão estudando o mecanismo exato desse processo, mas, aparentemente, o que determina o quão longe a molécula migra é a sua quantidade de massa e não sua quantidade de carga. Desta maneira, veríamos após um certo tempo, em nosso gel submetido à tensão elétrica, que as amostras migram cada uma de uma forma, formando diferentes bandas. A amostra representada aqui em azul migrou mais longe que a verde, e essas duas ficaram em posição intermediária entre representantes da amostra laranja. Vemos aqui que a amostra laranja contém bandas que migraram pouco, outras um pouquinho mais e outras migraram mais que as bandas verde e azul, como essa aqui. Logo, podemos inferir que o menor fragmento está presente na amostra laranja, que migrou mais, assim como que a amostra azul contém fragmentos de DNA menores, mais curtos que a amostra verde. Ainda, os fragmentos da amostra azul e verde são menores que esses dois fragmentos da amostra laranja, uma vez que estes migraram menos e provavelmente são maiores, mais pesados, mais longos. Feito isso, ainda resta saber como realmente medir tais fragmentos. Isso você pode encontrar em soluções padronizadas, que são chamadas de escadas de DNA, representadas aqui no canto em rosa no gel. A escada de DNA contém fragmentos de tamanhos conhecidos e, conforme sua migração na eletroforese em gel, podemos comparar suas bandas formadas, conforme seu alinhamento, com as bandas da amostra que estamos estudando. Os fragmentos da escada de DNA, conforme já falei, são padronizados e também rotulados, e você pode escolher qual prefere para comprar. Suponhamos que em nosso experimento compramos uma amostra de escada de DNA em que o maior fragmento apresenta 5.000 pares de base, o intermediário apresenta 1.500 e o menor apresenta 500 pares de base. Então, compramos nossas amostras e temos uma noção aproximada do tamanho de cada fragmento. Por exemplo, o fragmento azul deve ter entre 500 pares de base e 1.500 pares de base, pois encontra-se em posição intermediária a essas duas bandas rosa. Você pode ter noções cada vez mais precisas conforme a escada de DNA que você insere em seu gel. Outra coisa interessante de se notar é que, quando você vê uma banda, o que ela representa? É apenas uma fita de DNA? Na verdade, a banda é formada por muitas e muitas moléculas de DNA. Lembre-se que um fragmento de 500 pares de base tem algo em torno de 1 a 2 micrômetros e, mesmo se você o esticasse, não seria capaz de vê-lo a olho nu. Portanto, a banda é formada por muitas moléculas de DNA que migram a distâncias muito próximas pelo gel de acordo com a semelhança entre sua massa quando submetida à voltagem.
Agora, a última coisa que você provavelmente está se perguntando é: como é que eu estou conseguindo ver esse DNA no gel, então, uma vez que elas são moléculas tão pequenas? A resposta é que se coloca um marcador no DNA, tornando-o visível, como um corante ou algo que o torna fluorescente. Um marcador típico é o brometo de etídio, que, como você vê aqui, pode ser chamado de agente de intercalação, uma vez que tem a capacidade de intercalar-se entre duas cadeias principais de DNA, como você pode ver aqui à esquerda e à direita. Quando aplicado brometo de etídio ao DNA, a amostra se torna fluorescente sob luz ultravioleta. Logo, basta aplicarmos luz UV no gel para observarmos as bandas. Se você quiser saber como se parece isso na vida real, temos aqui uma foto de uma eletroforese em gel. Observe à esquerda a escada de DNA, que se inicia aqui e tem a migração de suas bandas com tamanhos padronizados. Talvez sejam essas as medidas dos segmentos padronizados da escada de DNA. Por exemplo, aqui com 5.000 pares de base, aqui com 1.500 pares de base e finalmente 500 pares de base, correspondendo às bandas encontradas ao lado dos números. Então suponha que tenhamos colocado alguma amostra de DNA aqui. E, após um tempo, seus fragmentos migraram quase tanto quanto a banda padronizada de 500 pares de base, contendo, portanto, um pouco mais que 500, mas com certeza muito menos que 1.500 pares de base. De maneira semelhante, suponha que na mesma amostra, uma certa banda migrou até exatamente aqui, bem na linha de 1.500 pares de base, indicando que esse é o tamanho desse segmento. Você provavelmente já viu isso, como quando as pessoas falam sobre análise genética, teste de paternidade, todos feitos em eletroforese em gel. E agora você sabe o que realmente está acontecendo aqui. Isso não é uma cadeia de DNA, pois ela é muito grande, você pode vê-la. Ela é, na verdade, várias e várias moléculas de DNA que, com massa semelhante, migram conjuntamente sob efeito da tensão elétrica e formam bandas, cujas posições, depois de um determinado tempo, indicam aproximadamente seu tamanho. Logo, as moléculas de DNA, com suas cargas negativas, migram do polo negativo em direção ao polo positivo, sendo que as menores moléculas alcançam maiores distâncias ao longo da malha de agarose. Esse link está sugerido lá no PET e é uma explicação bem simples, apesar do procedimento ser complexo, né? Mas é uma forma bem didática de a gente conseguir compreender como é que faria, por exemplo, o teste de paternidade, tá? Então, é feita uma comparação, lá no PET também tem essa imagem, que ela representa esse teste de paternidade. Aqui seriam as bandas que a gente viu lá no eletroforese, tá? Então, vamos compreender esse teste aqui. Eu peguei o texto lá do PET também, tá? Então, em a mãe, que é essa aqui, ó, tá? Está representado como aqui, tem 2 alelos. Então, esses 2 aqui. Digamos que seja B e C. A criança, que está representada por esses 2 aqui, ó, ela tem também 2 alelos que digamos que seja A e C. E o pai, que é o 3, tem 2 alelos, digamos, A e D. Os alelos do pai. Neste caso, não é possível excluir a paternidade. Por quê? O pai compartilha, então esse é o pai, ele compartilha um alelo com a criança, tá? Então, como teve esse compartilhamento que na mãe não tem, olha, sugere que essa criança, ela adquiriu esse alelo do pai, tá? Então, repare que em 4, que juntou o DNA do suposto pai e da criança, então, nesse 4 aqui, ó, teve a união do material genético do pai, né, do suposto pai, com a criança. E aí, a gente observa, aparecem, né, 2 alelos da criança, A e C, mais o alelo exclusivo do pai, que é o D.
que só o pai tem, né? A seta indica o alelo compartilhado pelo pai e pela criança. Então, tanto este alelo, aqui é da criança, né? E aqui é do pai. Então, a criança e o pai compartilham o mesmo alelo. Esse alelo aqui, que a criança tem, que o pai não tem, ele provavelmente veio da mãe, que essas bandas aqui são da mãe, né? Então, quando se faz essa comparação e você consegue observar os alelos, as bandas que se assemelham, então não se pode excluir a possibilidade. É claro que é um exame que ainda assim tem a possibilidade de ter erro, né? Então é confiável, mas não é 100% confiável, tá? Então, o teste, tanto de paternidade quanto da presença de um indivíduo, né, o envolvimento dessa pessoa no crime, é feito dessa maneira, tá? E aí esse textinho tá lá no PET, bem explicadinho, e aqui também é um outro exemplo. Só que eu não trouxe aqui para a gente discutir, não. Eu quis trazer só para vocês conseguirem entender o que são essas bandas e a comparação entre elas, tá? Então, por terapia gênica, que é um outro subtema dentro desse conteúdo da semana 3, se entende a transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. No caso de enfermidades genéticas, nas quais um gene está defeituoso ou ausente, a terapia gênica consiste em transferir a versão funcional do gene para o organismo portador da doença, de modo a reparar o defeito. Então, bem resumidamente, o que seria isso? A pessoa que tem alguma enfermidade que está relacionada à ausência de uma proteína, por exemplo, né, que ela não apresenta o gene, ou ela tem o gene defeituoso, então é feito uma inserção do gene tem defeito nessa pessoa. E aí o organismo dela começa a produzir aquele tipo de proteína por causa da inserção desse gene, tá? Então, vou explicar o passo a passo como faz isso, como se faz essa terapia gênica. Então, a primeira etapa é o isolamento do gene. Então, é necessário conhecer qual é o gene defeituoso naquele paciente e identificar nele também, numa pessoa normal, onde está localizado esse gene. Então, é preciso identificar o gene defeituoso e o gene numa pessoa normal para conseguir fazer essa junção. Então, o gene, ele é uma porção, um trecho do DNA que contém a informação necessária para sintetizar uma proteína. Transferir um gene é transferir um pedaço particular desse DNA. Então, é esse pedaço do gene defeituoso que vai ser substituído. Portanto, é necessário, antes de tudo, conhecer o pedaço correto. Feito isso, é necessário saber onde esse gene se encontra, saber a sequência exata do gene defeituoso e do gene saudável. E então, essa primeira etapa é chamada de isolamento ou clonagem do gene. Então, foi o que eu falei. Identifica aquele trecho defeituoso no paciente, que é o gene, e identifica esse gene também numa pessoa saudável para fazer a substituição. Aí, o segundo passo é, então, fazer essa substituição. Tem duas formas de se fazer, né? Que é in vivo ou ex vivo. Uma vez obtidos os clones, identificou lá o gene saudável e o gene que precisa ser alterado, é possível transferir esses clones para células isoladas do paciente. Então, se for em célula isolada do paciente, fora do corpo da pessoa, é chamado de ex vivo, que é cultivado em laboratório. Transformadas com o gene correto. Então, retira esse gene e aí cultiva em laboratório, faz a substituição para depois inserir na pessoa, tá? E tem a outra forma, que pode ser transferir os clones diretamente na pessoa, tá?
essa in vivo é menos praticada, porque até então eles observam que tem uma dificuldade maior tanto na inserção desse gene, como também na produção de proteína. Então, eles observam que não é tão eficiente. O que eles fazem mais é cultivar a célula no laboratório, fazer essa substituição do gene e depois inserir no indivíduo, tá? Então, como se transfere o DNA para a célula hospedeira? Essa imagem que eu trouxe lá do PET, ela está representando como que acontece isso. Então, você tem utilizado muito vírus, tá? Retrovírus, para poder fazer esse procedimento. Pela capacidade do retrovírus, ele consegue inserir seu material genético no material genético da célula humana, e aí ele consegue replicar o seu material genético inserido ali, tá? Então, por isso que é utilizado o retrovírus. Então, tem aqui o gene normal inserido em retrovírus. Então, já identificou qual que é o gene defeituoso, qual que precisa ser substituído. Então, retirou aquele gene, né? E aí inseriu ele no material genético do retrovírus. Então, esse retrovírus ele já carrega esse gene já saudável, que vai ser substituído. Então, esse retrovírus, ele é infectado, né? Ele é inserido na célula. Aqui no caso, tá representando a medula óssea vermelha, tá? As células da medula óssea vermelha, elas são células que ainda não foram diferenciadas. Então, vão ser células que podem se transformar em qualquer célula do nosso organismo, tá? Então, esse vírus, ele é injetado nessa célula, aí esse material genético do vírus, que tem o gene em questão, ele é inserido no material genético da célula, tá? Então, DNA viral e gene normal são inseridos no cromossomo. Aí, a partir daí, essa célula, ela vai sofrer divisão celular e ela vai passar para as próximas células esse gene com essa característica que vai ser corrigida, tá? E aí, isso aqui é feito desse método ex vivo, tá? Que é em célula cultivada no laboratório. Aí, depois que foi feito todo esse procedimento, essas células que já estão com o gene inserido no seu material genético, elas são injetadas na medula óssea do paciente. E aí, aqui elas vão multiplicar, né? Passar por divisões celulares e vão diferenciar. Quando elas diferenciam, elas podem virar qualquer célula do organismo daquele indivíduo, e aí elas estão carregando consigo aquele gene que vai produzir a proteína que até então aquele indivíduo não produzia, por exemplo, tá? Então, é dessa forma que acontece a transferência desse gene, tá? Esse vídeo, ele vem explicando justamente essa terapia gênica, né? É como se fosse um resumão. Ele tá em inglês, legendado. E é a sugestão que o PET trouxe para vocês. Então, por isso que eu vou passar, tá? Mas se estiver falhando ou não estiver dando tempo de vocês lerem a legenda, aí eu posso parar, a gente finaliza a aula e depois vocês assistem no link lá do PET, tá? For many years, gene therapy has been a hope on a distant horizon. But today, with the first gene therapies approved in the US and others looking promising in research, people affected by genetic diseases are beginning to see gene therapy as a real possibility in their lifetime. To identify questions that patients and caregivers may have, the National Organization for Rare Disorders, or NORD, reached out to our members and social media followers. Here are the questions most frequently shared with us. We've been hearing about gene therapy for 20 years. Why is it suddenly getting so much attention?
In the past 10 years, there have been significant discoveries about DNA and ways in which it can be manipulated. This has caused a resurgence in excitement within the scientific community, pushing more preclinical and now clinical studies. In addition, sponsorship, awareness, and preclinical successes have increased, and the Food and Drug Administration has approved some gene therapy drugs. Is gene therapy a cure? Because it is still in the experimental phase, it is not known if gene therapy is a cure, but that is the goal. Can the changes gene therapy causes be passed on to future generations? There are two different types of cells, somatic and germ. Germ cells exist as eggs and sperm, and only have one set of chromosomes. These are the cells that are passed to offspring. Somatic cells are present everywhere else in the body, and have two sets of chromosomes. Right now, gene therapy is only given to somatic cells, and therefore the changes it causes cannot be passed on to offspring. It is possible that in the future, gene therapy could occur in germ cells, but right now that is not happening. How long is the treatment? What does it entail? And does it reach every cell in the body? Treatment can be given systemically or injected into the affected area. Systemic treatments are given via IV and are typically longer, up to a few hours. This also depends on your weight. A large adult will receive more gene therapy than a small child, so the treatment will be longer. Injected treatments are completed immediately, as soon as the fluid is injected into the area. Gene therapy that is administered systemically does have the potential of reaching all somatic cells, depending on the dose, but gene therapy is more often targeted to only the diseased cells. Why are there variations in responses? There are many reasons for this. One is that every individual has different DNA, so gene therapy may work better for some than for others. In addition, there is variability in the success of the drug, how effectively the gene is delivered to cells, how many cells need the gene to function, and how much enzyme the introduced gene produces. Is it safe? What are possible side effects? As with any drugs, side effects are possible and expected. Normal immune system responses such as fever are common, but severe responses do occur. But it is important to remember that no drug can be given to humans until there have been preclinical safety studies and the data approved by the FDA. Why does it cost so much? The price is high because it is expensive to research and create the drug. In addition, right now, it is difficult to make on a large scale, so it takes time. But it is important to consider that for many disorders, gene therapy could relieve some symptoms, reducing other medical costs. Will insurance pay for it? It is currently unknown if insurance will pay for it. One gene therapy on the market has been covered by some insurance companies. Some companies developing gene therapies are exploring ways to connect the cost to how well the treatment is working. Who will be able to receive gene therapy? Will it be only those with severe or life-threatening disease? Before gene therapy can become widely available, it will likely be tested on more severely affected patients. Most scientists are currently focusing on development of gene therapies for severe disorders. In addition, individuals who have already been exposed to the virus in which the gene therapy is packaged will not be eligible for treatment. The viruses used in gene therapy are naturally occurring and benign, but still foreign to the body. Because of this, individuals can come in contact with the virus and antibodies develop. Those antibodies would destroy the gene therapy before it could be effective, if that person were to be treated with gene therapy. What is the difference between gene therapy and gene editing? Gene therapy is the introduction of a new gene to the cell to compensate for a mutated gene. Gene editing replaces an existing gene in the patient's DNA with a correct copy. Gene editing can involve removing a mutated gene, adding a correct gene, or both, kind of like cut and paste. How can I find out if a gene therapy clinical trial is available for my condition? The best way to find out is by asking your specialty care provider, or on clinicaltrials.gov, where all U.S. clinical studies are publicly listed. These are important topics for individuals and families affected by genetic diseases. NORD will be following developments related to gene therapy over the coming months, and we will continue to share information and updates.
Então, com esse vídeo, a gente encerra o conteúdo do PET 3. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pela participação. Eu vou encerrar agora a gravação da aula. E aí, quem quiser pode ligar o microfone, o vídeo, fazer pergunta. Estou à disposição.